Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Hoje nós vamos falar sobre a energia da constelação de Peixes, que já começou no dia 10 de março e é uma constelação grande, são 37 dias de Peixes. Então nós vamos ter essa energia iluminada até 17 de abril. Olha quantos, né? Piscianos que achavam que eram arianos, né? Tem muitos. Então, Peixes, vamos abrir essa energia. Nós, alinhados a essa constelação, nós trazemos o quê? Uma notícia desafiadora, certo? Porque Peixes é assim, olha, agora é uma obrigação você estar em contato com a sua alma. Peixes é essa energia da alma que se expressa na arte, na beleza, na sua escala mais elevada, porque Peixes, regido por Netuno, é a oitava superior de Vênus. Então, Peixes aflora talentos, é quando saem as grandes obras-primas dos artistas, né? E assim, ele faz de uma maneira tão natural que nunca deixa de surpreender o mundo. Então, nós, os réis mortais, né? Os piscianos, eles são muito surpreendentes. Então, durante essa passagem, o Sol ele vai despertar o quê? A fluidez, a sincronicidade e com muito amor, como as marés, né? As ondas que levam. Então, Peixes, ele é o signo que carrega muitos mistérios. Ele é como o guarda-roupa de Nárnia, eu digo, que todo pisciano tem um guarda-roupa de Nárnia, né? Então, aonde você tem Netuno, Peixes no seu mapa, é a área da vida que você precisa abrir esse guarda-roupa também. Você precisa abstrair um pouco, você precisa viver os sonhos, né? Porque Peixes é o que navega por muitas dimensões. E tão naturalmente que nem ele mesmo percebe que ele esteve lá. Por isso os piscianos guardam facetas surpreendentes, porque nós nunca sabemos o que é que vai aflorar, né? O que é que vai emergir daquelas águas de Peixes. O que vai sair daquele mar cheio de mistérios, de emoções, nem eles mesmos sabem. Então, Peixes não é uma energia para ser definida, categorizada, mas sentida e principalmente contemplada. Peixes é o dilema do indefinido. São as pessoas de eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu sinto. E isso é o que importa. Então, Peixes ele é regido por Netuno, e é a constelação representada por dois peixes que estão amarrados pelos pés. Então, no final dessa corda que prende cada um dos dois, tem um nó, que é onde estão as estrelas principais da constelação. É muito bonito esse sentido de Peixes. Então, esses peixes, que eu já falei em vários vídeos aqui, mas eu percebo que chegaram muitas pessoas novas no último vídeo, então eu espero que continue me acompanhando também. Então, assim, Peixes são dois elementos, um feminino e um masculino. O feminino, que é Afrodite, a deusa do amor, e o masculino, que é Eros, que é o filho, que é aquele que traz o amor para a humanidade. Então, a energia do amor, que é guardada e protegida pelo reino das águas, é a energia de Peixes. E que nós nunca sabemos quando ela vai emergir. O amor é assim, ele tem uma energia, um poder próprio, que nos cabe aceitar, não desafiar e não duvidar, né? Porque ele é um sentimento que todo mundo sabe, né? Todo mundo já sentiu alguma vez na vida ou ainda sente. É um sentimento que não é controlável. Ele é assim, ele pega de assalto, ele invade como as marés do mar, né? Como um tsunami, que ele vai arrastar e ferir também, né? Por isso precisa ser levado com muito cuidado e preservado. Então, como nós estamos vivendo um grande momento de Vênus, né, que ela está em Peixes, eu até fiz um vídeo um tempo atrás, então essa energia vai ficar muito mais poderosa, porque Vênus em Peixes, nesse momento de retrogradação, então ela vai ficar até 10 de junho, é muito tempo. Então é um momento assim, ó, goela abaixo, né? Não dá para escapar dessa energia poderosa. Então ela chega no mundo com toda essa força, que vai desafiar até as pessoas mais resistentes. Então, esse desejo de amar vai começar a ficar cada vez mais forte. Então, é disso que Peixes fala, de amor.
O mar e o amor, eles são muito ligados, né, nas mitologias da Terra. Em todos os povos, né, eles contam histórias que ligam esses arquétipos, sempre com uma mulher bela, que é elevada, que é guardada por ele. E Peixes, regido por Netuno, que é o deus dos mares, né, que é esse planeta que eu venho falando muito por aqui nos vídeos, porque ele está na sua máxima importância nesse momento. Ele é o regente da nossa era, da passagem da nossa era. Então, nós estamos numa fase de peixes, na era final de peixes, então essa fase netuniana dos próximos 7 anos, ela vai ser muito forte, muito transformadora, e um ponto de apoio para quem acompanha o seu mapa astral é a posição onde tem peixes, aonde tem Netuno, que ali você vai encontrar o WhatsApp com a sua alma, né? E o princípio de Vênus, que é ligado a ele, que Vênus ela vem falar, olha, antes de tudo, você tem que ter autoestima, você tem que buscar também as coisas que você gosta na Terra, não se separe delas, certo? Então, Peixes, assim, não vai deixar sua partida dessa era sem as grandes transformações, que é o que nós vamos ver nesse próximo ciclo. E os piscianos, vamos falar um pouquinho deles, né? Então, assim, é difícil entender os piscianos, como eu disse, porque eles são muito variados na forma externa. Então, você pode encontrar um pisciano que ele é calmo, outro que é agitado, um que ele é mais extrovertido, um que é mais introvertido. Então, assim, o que une a personalidade de Peixes é a maneira de sentir e de se realizar dentro do mundo. Então, como eu disse, até para eles mesmos é difícil de definir. Mas vamos abrir um pouquinho esse guarda-roupa de Nárnia e dar uma espiada lá dentro, né? Então, preste atenção, especialmente se você tem o Sol, o ascendente em Peixes. Mas entendam, como eu disse, Peixes, ele fala da relação do homem com a alma. Então, no mapa de todo mundo, Peixes e Netuno tá lá, em alguma área da vida. Então, você pode verificar no seu mapa aonde se encontram essas energias que nós vamos descrever aqui, para você até entender melhor. Então, assim, os piscianos, como eu falei, são sempre surpreendentes, mais até do que os aquarianos. Porque o aquariano é aquele que ele já te deixa em estado de alerta, né? Ele não é o surpreendente dele não é algo que surge do nada. Ele tem aquele comportamento errático, ele tem aquela forma de contradizer tudo, é próprio do aquariano. Então, assim, a gente já fica meio que esperando o que ele vai aprontar dessa vez, né? Mas o Peixes não. O Peixes ele mostra uma calma, como aquele mar tranquilo. Mas assim, tenha calma você que observa. Porque de repente sai algo novo dali. Inesperadamente. Ele dá aquele pulo, ele pode falar uma coisa totalmente nova, né? Que às vezes nem ele mesmo lembra que ele falou. Porque vamos prestar atenção que assim, nem sempre o que sai nesses impulsos do Peixes é bom e bonito. Ele às vezes tem uns rompantes aí que as pessoas ficam meio aterrorizadas, né? Então os piscianos às vezes se confundem, né? Porque assim, Netuno, ele rege a mente do ser humano. Então às vezes o pisciano é um pouco confuso, ele fala coisas que ele não lembra depois, faz coisas que ele não sabe explicar muito bem. E às vezes, gente, vamos falar a verdade aqui, eles mentem. Mas não é aquela mentira intencional, maldosa, manipulativa. É uma mentira assim de um reino de fantasia que ele precisa criar um pouco em torno da vida dele. E são sempre pequenas mentiras, não é aquela coisa assim que num júri, né, que está ali com a mão em cima do livro. Mas isso tudo é porque ele tem aquela forma multidimensional de se relacionar com o mundo. Então, são vários mundos, os mundos do pisciano. Eles precisam navegar esses outros mares, essas outras dimensões, e algumas vezes eles se perdem um pouquinho por lá. Mas assim, eles sonham, né? Então, essa é a característica, essa é uma palavra que o domínio dela é Peixes e Netuno, o sonho, certo? Então, o sonho não é só o sonho onírico, quando você está ali dormindo, é o sonho acordado, certo? É você imaginar a vida. Então, os piscianos, eles sonham muito.
E essa é a sua maior qualidade. E que pode vir também a ser um grande problema. Por quê? Porque na sua relação com o mundo da matéria, com o mundo material, eles gostam muito. Então, eles precisam ter o quê? Uma administração mais prática, mais objetiva, e que eles não conseguem manter durante muito tempo, às vezes. Então, a não ser que eles tenham um sol, uma lua ou um ascendente com a terra para compensar no elemento terra, eles costumam muito também atrair relacionamento com pessoas do elemento terra. Eles se atraem muito, né, pelos piscianos. Aquelas pessoas práticas, com os pés bem fincados no chão, os virginianos, né, que são o seu complemento astrológico natural. Então, os virginianos, eles colocam sempre uma lupa em cima do pisciano. Eles querem entender e corrigir a dispersão dele. Então, aquela coisa, pisciano, que hora é essa de levantar? O que é isso que você está comendo fora de hora? Você não conseguiu, você pagou a conta no dia errado. Então, eles estão sempre ali em cima, né? E mostrando que eles têm que ser mais objetivos, mais consistentes e precisa se dedicar com mais afinco, gastar menos dinheiro, porque esse é um ponto que peixe se descontrola com facilidade, certo? Mas peixes traz uma alegria para o mundo, que é muito importante para nos lembrar. Então, o peixes, ele gosta de dançar, de cantar, ele é uma pessoa alegre, ele é uma presença sempre positiva. Então, tem assim aquela coisa, como não gostar de um pisciano? Os piscianos, eles despertam uma empatia natural, certo? E eles vêm nos lembrar uma coisa importante, que a gente não veio aqui só para trabalhar, para pagar contas. Então, tá cheio de posts aí nas redes sociais falando disso, tudo piscianos, né, netunianos postando, né? Que nós vemos aqui também para a alma. E a alma, ela precisa desse sonho, dessa alegria, ela precisa do amor, tá? Então, o pisciano, ele gosta muito de festa, de alegria, como eu falei, de dançar, de sorrir, que aí está uma grande luz da sua presença na Terra. Então, entender que a alma tem um propósito para essa vida e se harmonizar com ela é a única receita de felicidade. Então, por exemplo, uma pessoa, ela vem aqui e quando a alma dela vem com a intenção de ser um curador, por exemplo, ou defender as pessoas, aí ela vai lá porque ela quer, preocupada mais com o sentido do aspecto material, do quanto ela vai ganhar, faz uma outra coisa. Então ela pode arrastar um caminho de frustração. Em algum momento ela vai, porque é próprio do peixes, né? O peixes, ele armazena os sonhos, em algum momento eles vão emergir. Então, tem muitas pessoas que depois de uma jornada de vida, às vezes até depois de uma aposentadoria, querem fazer uma outra atividade. Então, isso é muito do peixes. Uma hora a alma precisa viver. Então, ela pede um caminho, porque ela também precisa da evolução. Não é só o ego que tem que evoluir, que quer progredir, que quer ter coisas, né? Então, nós não podemos viver com a alma confinada, amarrada no ego, porque essa é a fórmula certa de infelicidade e sofrimento. Então, o que a alma gosta, gente? A alma gosta de música, de dançar, de sonhar, de amar, de momentos espirituais, de momentos onde você fica sozinho ou sozinha confortavelmente com ela. Não sozinho, sozinha, porque quem tem aquele desespero de solidão, né? Porque a solidão é uma coisa que não tem nada a ver com você ficar sozinho. Solidão é aquela coisa, quem que traz isso? A carência, do medo, que é tudo alimentado pelo ego, por esse outro eu. A alma, ela gosta desse contato entre vocês dois, certo? Então, esse excesso, né, de desejos dos prazeres físicos, né? Então, eu só quero sempre contentar o meu prazer. Isso desvirtua também a energia espiritual, para não sair do equilíbrio. Então, os piscianos têm que aprender isso, porque eles facilmente saem desse caminho, no excesso de comida, bebida, doce, certo? Então, é uma coisa para prestar atenção. Outra coisa para o pisciano, falar e pensar com amor, porque eles sabem fazer isso muito bem.
mas nem sempre eles estão dispostos, né? Por quê? O que tem que ser trabalhado ali? Os seus conceitos, os seus conhecimentos têm que estar em constante desenvolvimento para não cair naquela armadilha que eu falo sempre, da inflexão, gerando preconceitos, porque isso destoa completamente com a essência do pisciano, que é fluida e empática, tá? E porque como amigos eles são muito bons, são afetuosos, são cuidadores, eles são bons trabalhadores, né? Eles trabalham com afinco, se destacam nas posições de liderança, certo? Mas quando eles chegam lá, nessa posição, eles têm que entender que essa posição, ela é como um aprendizado, é o seu processo de lapidação, é quando eles chegam nesse lugar. Eles têm que aprimorar um certo comportamento exagerado na relação com os outros. Porque no mito, eu gosto muito eu falo da mitologia porque assim, o mito, ele como descreveu muito bem o Joseph Campbell, né? Ele é um retrato da alma do ser humano. Então, através do estudo do mito, nós entendemos o profundo da nossa essência, que é atemporal, certo? Então, eu gosto muito de associar com Eros e Psique. Então, para quem não conhece o mito, eu não vou aqui falar todo o mito, é uma das histórias mais bonitas da mitologia, né? Que, aliás, é uma das poucas que dá certo no fim, né? O casal acaba ficando junto. Então, Eros, ele salva a Psique, que ela estava lá para ser devorada por um monstro, né? Então ele salva, leva ela para um castelo. Então, mas ela não sabe que ele é Eros, né? Que ele é o deus do amor. Ela pensa, ela nem sabe o que ele é, porque ele só aparece à noite. Então, para que ela, assim, a condição é que ela não possa ver o rosto dele. Então, tudo bem, eles vão vivendo tranquilamente assim. E aí, com o tempo, ela vai ficando curiosa, né? O que será que tem ali? Será que ele é feio? Será que ele é um monstro? Será que... Né? Ela vai ficando, no começo, desconfiada, incomodada, por fim, aterrorizada, né? Com o fato dela não ver o rosto. Aí, um dia, ela vai lá, escondido, coloca uma luz e vê. E descobre que ele é lindo, né? Ele é o Deus do amor. Então, mas aí ele pega ela no flagrante. Então, ele fica com raiva e vai embora. Então, assim, vejam nesse arquétipo como peixes têm uma necessidade de esconder certos fatos sobre eles, porque coisas que ele julga como sombrias, será que são? Certo? Então ele acha que não, que às vezes aquele passado que ele sente vergonha ou alguma coisa, não importa o que seja, eles escondem, eles não querem mostrar e ponto. E quando o outro insiste em ver, e ele acaba vendo, né? Por medo, às vezes necessidade de controle, né? E a maioria das vezes é por isso, né? Não pelo desejo de compreender, de enfrentar aquela sombra sobre ele que ele tem medo. Aí ele se sente traído e vai embora, certo? Mas na história do mito, o que acontece com a Psique? Ela se arrepende e sai à luta para recuperar o amor do Eros e a confiança dele novamente, né? Então, assim, Eros e Psique, eles são duas faces também de peixes, né? Então, eles têm essa face que oculta e eles também têm esse outro lado, porque, assim, as pessoas acabam aplicando aos outros o princípio delas mesmas, né? Então, quando a pessoa ela tem um problema com certas coisas que ela esconde, por questões dela, não quer dizer que sejam ruins, né? Ela sempre vai achar que o outro também faz o mesmo. E ela acaba julgando o outro. Então, o exercício de perder o amor por falta de confiança, até por considerar coisas que não têm muita relevância com o que está acontecendo no momento da relação. E depois ter que fazer aquele esforço para recuperar é muito próprio de peixes. Então, na história dos piscianos, sempre tem um processo de perder e recuperar o amor de alguém, certo? Se arrepender, depois ir lá, enfim, né? Então, assim, esses desejos estranhos, né, que ele não gosta, às vezes, de revelar, tudo bem, é um direito deles, é a forma como eles se relacionam com o mundo. Porque essa visão de que as pessoas têm que ser uma caixa aberta o tempo todo, não é uma verdade. Não é porque tem rede social que tá todo mundo lá postando o que comeu, aonde foi, para onde que viajou. Isso não quer dizer que a essência dos desejos e do histórico de uma pessoa esteja toda ali. Não adianta você ficar entrando
no histórico tem gente que faz isso, acho péssimo, né? Então assim não funciona. Isso vai fazer com que as pessoas se tornem algo que elas não são realmente. Porque assim, vejam, por exemplo, o caso das pessoas famosas, né? Que o tempo todo a mídia fica em cima delas. Então, se eles não estão sorrindo o tempo todo, eles já são rotulados. Ah, um é triste, outro é deprimido, outro é problemático, aquele é mal-humorado, aquele é antipático. Então, eles acabam se forçando, certo, a ser uma pessoa alegre o tempo todo, que sorri o tempo todo, quando eles não querem estar assim. E depois de um tempo, as pessoas vão se perdendo de quem elas são de verdade. E aí começam os problemas reais. Aí sim a pessoa fica deprimida e problemática. Então, quando você sonha com um ideal que não é real, você cria naturalmente uma ilusão. E quanto mais você procura se aproximar de uma ilusão e querer que ela se encaixe dentro do seu ideal, você vai se perdendo de você mesmo. Então, nesse ponto, nós chegamos ao cerne da questão de peixes, que é muito importante porque nós estamos vivendo nessa fase, que está abrindo com força total com o Netuno. Então, o sonho, a imaginação, a ilusão, o que é e o que é que não é real. Em nós, nos outros, no mundo em que vivemos. Então, esse é um véu que nós precisamos derrubar, porque a mente humana está se perdendo e correndo perigo nesse processo. Nós nunca tivemos um número tão grande e assim, não só grande, ele assim, aceleradamente crescente de desequilíbrios mentais na nossa sociedade. Então nós vivemos num mundo que a sanidade mental, ela está muito frágil, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós nos alimentamos da nossa mente, os nossos sonhos, tá? Porque aqueles que vivem e se alimentam dessa loucura estão lá o tempo todo. Então vejam só, tem os que acreditam que a Terra é plana, que não houve nenhuma pandemia, tudo aquilo foi mentira, tá? Foi uma conspiração ali, que veio, sei lá da onde, da China, que a vacina mata, que o homem não foi à Lua, que vamos ter uma invasão de Anunnakis na nossa cozinha, e por aí vai. Então você pode ouvir tudo isso e ter a sua opinião. Eu não estou julgando aqui essas coisas. Eu estou dizendo que assim o absurdo ele está descontrolado. Ele está assim chegando nas raias dessa loucura mesmo. Já invadiu o limite. Então você pode ouvir tudo isso, ter a sua opinião, mas vai ouvir o outro lado também. Vai buscar dados, fatos, refletir um pouco mais, porque tem muito mais manipulação e distorção aí do que verdade. Porque às vezes mesmo um fato que é verdadeiro, por exemplo, fala muito do planeta Nibiru, né? Olha, eu fui estudar astrofísica, eu tenho essa graduação de faculdade, e foi uma das primeiras perguntas que eu fiz chegando lá. Existe sim, mas eles colocam de uma maneira totalmente fantasiosa, certo? Esse é o problema, certo? É pegar tudo e transformar em algo fantasioso, porque assim eles vão se alimentando da loucura dos outros, porque dá like, dá sei lá o quê, certo? Então, vejam só, eu, por exemplo, quando eu descobri a astrologia sideral, olha, eu me dei ao trabalho de juntar todas as informações que eu me informei para me embasar com essa mudança de astrologia. Todos os argumentos, todos os conhecimentos, e eu fiz um vídeo sobre a história da astrologia. Então, quem quiser conferir, tá lá, é um dos meus vídeos mais assistidos aqui do canal. Então, um ideal, seja ele qual for, um amor, um trabalho, uma realização, ele precisa ser sonhado primeiro, imaginado com detalhes, mas precisa do esforço para você entender melhor também. Ver o que precisa ser feito para que isso aconteça. Então, precisa que você dê passos nessa direção, porque senão nada vai acontecer, você nunca vai sair do mesmo lugar. E vai acabar o quê? Comprando a ideia dos que foram nesse lugar, acreditando nas verdades que os outros apresentam para você. Então é preciso de um choque de realidade, confrontar o quê?
o mundo, dentro e fora desse guarda-roupa de Nárnia. Então, esse é o desafio na fase de peixes, tá? Agora, e o amor? Certo que peixes fala muito de amor. Quantas ilusões o mundo é capaz de comprar e vender para isso, certo? Então, dentro dessa energia mais importante de todo o universo, eles deitam e rolam para fazer também coisas de manipulação. Então, essa é a energia que mais mobiliza o ser humano. Isso é um fato, o amor. Então, o mundo do marketing de consumo, ele já descobriu, faz tempo isso. E observem as redes sociais. Você vai lá rolando a barra de notícias, aí vem cachorrinho pulando, cachorrinho abraçando o gato, agora estão os dois salvando o pato, agora estão todos se abraçando. Que lindo, certo? Você fica ali cheio daquela energia de amor, vendo toda essa fofura. Aí o que vem em seguida? Um produto. Comprar alguma coisa para você se sentir mais bonito, um curso para você se sentir mais amado pela sua inteligência ou qualquer outra coisa. Então depois vem o marketing dos artistas, né? É aquele galã lindo, aquela artista linda falando coisas lindas, né? Em seguida, produto para você se sentir como eles. Então isso é uma indústria de manipulação das emoções humanas. E muito desonesta pela falta de clareza com as suas intenções. Porque primeiro tem que perguntar objetivamente se as pessoas querem, se é importante para elas ficarem parecidas com aquilo e assim, para que elas procurem primeiro ver por que elas não se sentem amadas, né? Esse é um argumento que eu defendo. Porque as pessoas, elas não aceitam o óbvio mais pelo óbvio. Então, assim, o óbvio, se alguém chegar lá e falar, olha, eu tô aqui te manipulando, me assiste, ninguém mais quer. Então, elas precisam de o quê? De uma compensação emocional. Então, eles não seguem mais o artista só porque ele é bonito, só porque ele fez lá um bom trabalho. Não, eles seguem o artista quando ele se apresenta emocionalmente, quando ele fala coisas de autoajuda. Assim, ele captura as emoções das pessoas e tem mais visualizações. Porque você vê, se ele tem essa audiência, aí sim ele é chamado para fazer os trabalhos. Você vê que a maldade é no contexto geral. É maldade com o animalzinho, com o artista, com quem assiste, né? Então, assim, é um quadro triste, certo? Eu tenho pena desses artistas. Eu tenho o que o mercado faz com eles e com todas as pessoas que consomem o mundo dessa maneira. Então, com peixes, nós podemos aprender o quê? A rever os nossos sonhos. Não perder os nossos sonhos, mas colocá-los numa dimensão melhor, a que leva realmente à felicidade. Não uma ilusão do que pode ser uma felicidade, para você ficar só gastando dinheiro com isso. Então, vamos entender com peixes que todos os sonhos podem se realizar. Esse é um direito da alma, certo? É a sua intenção com a sua vida aqui na Terra. Então, ninguém tem o direito de pisar, de tirar os sonhos de ninguém, nem os seus, nem dos outros, de nada. E nem brincar com os sonhos das pessoas também. Ou dizer que ela não tem direito aos seus sonhos, certo? Nem nós mesmos podemos fazer isso com a nossa vida. Então, o mundo materialista, né, que ele tolhe dizendo que os pés bem plantados no chão é o que há e nada mais existe, só o mundo material. Que sonhar é perda de tempo, bobagem de criança. Então, quando nós matamos os nossos sonhos, nós matamos a alegria de viver, a pureza do nosso coração que acredita numa vida melhor, porque a gente precisa dessa força, certo? Então, a realidade desse mundo desigual, certo, que a gente vê, arranha o nosso coração o tempo todo, porque ninguém quer ver crianças que têm que viver no meio da guerra, no meio da miséria, que não têm direito a sonhar, certo? Que tudo isso causado por essa ganância de poder que, infelizmente, nós ainda somos submetidos, né? Mas os bons se organizam, sempre tentam fazer o que é possível dentro das suas condições. Então, tem aqueles que estão lá lutando, né, de uma forma mais grandiosa, né, contra essas formas de poder, e que eu respeito muito esse esforço.
mas tem aqueles que criam sistemas menores, ONGs, comunidades, grupos de assistência. Então, procuram levar algo melhor nesse mundo, ajudar a realizar um sonho, porque a gente não tem que pensar nos sonhos, só nos nossos sonhos. A gente tem que pensar nos sonhos de todas as pessoas. Então, isso é algo de extrema nobreza da alma. Realizar um sonho é uma atitude nobre. Inclusive, eu acompanhei no ano passado um filme da Disney, né? Não me lembro o nome agora, que falava de um senhor, né? De um tipo era um presidente, um rei, né? Que ele cuidava de todo mundo tinha casa, todo mundo tinha comida, mas em troca ele trancava, escravizava o sonho das pessoas. E assim, por mais que as pessoas tivessem tudo, elas eram todas tristes, né? E fizeram uma revolta. Eu achei incrível esse desenho. Eu acho que às vezes nos desenhos a gente vê características, né? De reflexões, né? Dentro da arte, maior do que nos filmes dos adultos, né? Então, a questão para se repensar, né, sobre esses sonhos, né, que é quais são os seus sonhos, quais você já realizou, quais os sonhos que você já perdeu pelo caminho, quais que você trancou ali, quais que você matou na sua vida, quando foi que você deixou de acreditar por falta de apoio, por descrédito das pessoas ao seu redor. Então, sonhos pisados, gente, ferem a alma muito e são arrastados por toda a vida, como uma ferida que nunca cicatriza, nunca para de doer. Eu que sei nos meus atendimentos terapêuticos o que isso significa. Mas saiba, assim, que nunca é tarde para você recuperar os seus sonhos. A ilusão de que o tempo é algo perdido é mais uma forma dessa manipulação, é mais uma maneira de pisar nos sonhos. Por exemplo, eu vou falar um pouco da minha história. Quando eu era pequena, eu sonhava em ser um monge, veja só. Sonhava por aquela roupa, com aquele capuz, né? Aí eu descobri que não dava, porque eu era mulher, monge era só homens, né? Depois eu queria ser cientista. Aí eu descobri que não tem muito incentivo aqui para isso, né? Depois eu descobri o piano, aí eu queria ser pianista. Olha, mas eu me contentei em tocar em casa mesmo, né? Aquela coisa, não, nunca vou ser, me desacreditei de ser uma pianista. Aí depois, escritora, né? Eu sonhava em ser escritora porque eu escrevi uma peça de teatro na escola que todo mundo adorou, aí já não vi que não era o caminho. Só quando eu encontrei a astrologia e a psicologia, que esse caminho dos meus sonhos, eu vi que eu podia seguir e crescer sem barreiras. Mas a escritora, a cientista, a monja, sempre estão batendo na porta. Então, claro que os sonhos, eles não encontram todo esse espaço na nossa vida. O objetivo não é esse, mas eles não precisam ser descartados, eles não precisam ficar num modo de tristeza, né? Você pode colocar os seus sonhos num lugar especial, quase sagrado na vida. E seguindo essa energia de peixes, né? Isso é o sonho de peixes, ele consegue sonhar com uma outra vida, numa outra dimensão. Então, de vez em quando sonho lá que eu estou tocando piano, que está todo mundo gostando, que eu escrevi uma peça de teatro, eu sonho que eu descobri, estudei ciência mesmo e descobri uma coisa incrível, né? Veja só, sonhar que você está realizando é uma forma muito boa de você fazer uma terapia com a sua alma, porque ela adora isso, certo? E os sonhos do mundo, certo? A alma também gosta de se relacionar com os sonhos do mundo. Como que a gente pode fazer isso? Vejam só, todo sonho ele carrega a energia de uma criança. É ali que a gente começa a sonhar com liberdade total, né? Que o mundo ainda não pisou em nada, né? Então, quando a gente tem aquele amor mais puro, que deve ser muito cuidado, muito respeitado. E nem sempre a gente vê isso acontecer no mundo real, infelizmente. Vejam só, um dia eu sonhei em ter um piano. Eu sonhei e os meus pais tiveram esse respeito pelo meu sonho. Me deram de presente. Então, isso eu vou ser grata a eles pelo resto da minha vida. Porque com isso eu também aprendi o quanto é importante ajudar os outros a realizar.
Ó, certa vez eu recebi por engano uma carta de correio, no tempo assim que eram cartas de correio mesmo, não eram, não tinha internet ainda, celular nem nada. Então as crianças escreviam a carta para o Papai Noel. E a carta daquela criança tinha muita cola, porque fica lá nas agências do correio, né? E veio colada com a minha correspondência. E num momento que eu estava assim triste por um ocorrido da minha vida, né? Eu fui ver a minha correspondência e achei essa carta dessa menina. Então, assim, eu fiquei com vergonha dos meus problemas de ver uma menina carente, que o sonho dela, vejam só, era um pacote de bolacha recheada e um biscoitinho também, era uma comida diferente. Nunca sobrava dinheiro para a mãe comprar no mercado. Então, eu fiquei tão comovida com aquilo que eu chorei muito. Fui na casa dessa menina com a maior, tipo, parecia aquelas propagandas, né, de aqueles programas de televisão, né, que baixa um caminhão, né, claro, não levei um caminhão, mas levei muita coisa. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu vi a carinha dessa menina feliz com tudo que eu levei. E vejam só, um ano depois, eu visitei essa menina de novo, para levar mais presentes para ela, acabei estabelecendo uma relação bonita com ela. E para minha surpresa boa, né, eu vi que a casa dela estava reformada, né, uma casa de comunidade, mas estava bem arrumadinha. Ela, a irmã e os pais, né, eles me disseram assim que eles estavam numa situação difícil porque ele não conseguia arrumar emprego nenhum. Mas depois que eu levei a sacola de presentes para a filha, né, que foi para toda a família, eles disseram que deu sorte na vida deles. E ele arrumou um emprego, tudo deu certo, para as meninas, para os estudos, para casa, eles estavam super felizes, porque às vezes o que você está dando na realização do sonho de alguém, vejam a importância do sonho, porque você não mata só algo que você poderia ter, você mata toda a dignidade que está associada àquilo. Você mata a crença em você mesmo, você mata coisas valiosas para a sua vida. Então, quando eu realizei esse sonho dessa menina, o que eu trouxe para a família? A recuperação dessa dignidade, dessa capacidade de acreditar que, olha, o universo está aí, vamos lá, então, mudar para uma atitude mais otimista para as coisas darem certo. Então, essa palavra cocriação, né, vem muito dessa atitude. Isso é muito governado pela energia de peixes. Então, essa experiência dessa carta do Papai Noel foi uma das mais tocantes da minha vida. Por isso, todos os anos eu entro no site dos Correios, falo para todo mundo que eu conheço, olha, entra lá, porque já, graças a Deus, já tem uma tecnologia que não tem mais que escrever carta, tem um aplicativo, você escolhe qual é a criança, mas é muito organizado, né? Então, presentear as crianças no Natal, porque eles pedem assim, uma cuequinha nova, porque não usa mais fralda. Claro que é a mãe que escreve as cartinhas, né? Mas um livrinho, alguma coisa, são coisas simples que qualquer pessoa pode ajudar, certo? Porque ajudar a realizar um sonho, algo muito especial, principalmente para uma criança, certo? Então, uma ceia para moradores de rua, estender o braço para tirar um morador de rua da chuva, um cobertor numa noite de frio, certo? Então, assim, aquele olhar de gratidão daquela criança que ela me deu quando eu dei o cobertor para ela, aqueceu muito mais a minha alma do que o cobertor para ela na noite de frio, certo? Porque quando nós compartilhamos os nossos sonhos, quando nós ampliamos não só, eu tenho um sonho, pera, e aí o sonho do outro? Que delícia realizar um sonho de uma pessoa. Então, assim, tem muito mais valor do que se a gente só tranca dentro de nós. Então, falar do sonho sem vergonha, certo? Porque o sonho, um sonho, ele é um presente, ele é uma mostra da sua capacidade, tá? Olha, eu tenho, por exemplo, 3 netinhos, né? E o meu netinho mais velho, ele sonha em ser youtuber, né? Um dos muitos sonhos que ele vai ter pela vida dele. Então ele faz uns vídeos singelos com bonecos, com música, com jogos, joguinhos, ele com a irmã. Então assim, a inteligência criativa dele precisa se expressar. Então essas crianças, né, do mundo de agora, elas vêm para essa reconstrução.
Então, elas já têm um desejo de participar do mundo. Eu acho que tem que incentivar, certo? Eu falo muito com as pessoas que eu conheço que têm crianças pequenas, falo, deixa. Claro, não tem que ficar o tempo todo, tem que ter limite, né? Celular, tela, né? De celular principalmente. Mas é o mundo que eles chegaram. Não dá para excluí-los desse mundo. Então, o sonho dele é que eu falasse do canal dele aqui nos meus vídeos, né? Para que as pessoas pudessem entrar lá, se inscrever, porque ele faz assim uma comemoração, uma festa, cada novo inscrito que tem. Então eu vou deixar aqui o link nos comentários para vocês verem no final, se vocês tiverem vontade, por favor, né? Eu agradeço. E vamos continuar a falar da energia de peixes, dos sonhos, né? Falamos bastante da realização. Agora, e o amor, certo? O amor sem o sonho, o que é um amor sem o sonho? Nem existe de verdade. Amor sem sonhar, certo? Ele é mais uma necessidade de preenchimento de solidão, é uma questão só física, misturada com carência, uma realização de uma aparência social, né? Para mostrar para os amigos, para a pessoa falar, não, eu tenho uma pessoa comigo, né? Ou para cumprir certas funções na vida, ter alguém para ficar, eu lavo e você passa, né? Então, assim, será que o amor deve ser isso? Olha, o amor, ele pode até ser muito confundido com isso, que é o que mais acontece. Mas em peixes não se trata desse amor, tá? O amor de peixes é um amor muito mais profundo, um amor que vem com a alma no comando. Então, porque sem sonhar, nunca vai passar disso o amor. Isso é o que acontece quando o sonho cai o que? Na barreira do medo. Então, o amor, que ele, assim, nada toca mais a energia do amor quando ele é encantado pelos artistas, pelos poetas, né? Toda a magia, né? Que eles mostram que o amor, ele é o que é a magia que liga o céu e a terra. É a energia mais poderosa do universo. É a corda mágica que prende os dois peixes da constelação e que pode tudo. O amor, ele cura, embeleza, desnorteia, transforma e, acima de tudo, governa. O amor, ele se impõe na vida, ele bate o martelo e não tem nada que esteja acima dele. Então, por isso, não vale a pena desafiar, como eu digo. Um dia o amor vai chegar, isso é muito certo. Ainda mais no momento de toda essa energia de Netuno, com peixes, com Vênus em peixes até 10 de junho, esses próximos 7 anos, certo? Então, assim, essa é a maneira que Netuno e Peixes vão coordenar a estruturação, certo, necessária que a gente precisa para a entrada da era de Aquário. É com toneladas de energia de amor. Então, não vale a pena se confundir, tentar mentir para você mesmo. Você vai encontrar o amor em alguma esquina, em algum momento. Então, entendam que o amor ele é dono assim, de uma logística muito inteligente. É impressionante a sincronicidade que ele cria na vida das pessoas. As pessoas que têm que se encontrar, elas vão se encontrar de alguma maneira. Então, peixes, porque ele não trata dos amores fugazes, né? Então, vamos falar que o percentual desses amores mais poderosos, ele é pequeno, né? Então, assim, a maioria são aqueles amores fugazes, paixão de momento, casamentos de conveniência, isso acontece muito mais. Então, Peixes, ele fala da sintonia da alma, aquela que não vai passar tão cedo, talvez nunca, certo? Aquele que vem para ficar. Porque vejam só os peixes, né? Eles estão lá nadando um para cada lado. Então, eles podem se afastar por todo o oceano da vida, mas aquele nó no final da corda nunca vai desatar, certo? E existe uma beleza nisso, não tem um sofrimento nisso. Então, quando a pessoa me procura porque está sofrendo por amor, eu falo, olha, amor não tem cura, hein? Porque amor é uma coisa boa. Então, vamos fazer uma terapia para você fazer as pazes com esse sentimento, colocar ele num lugar sagrado, parar de achar, porque quem sofre com amor é o ego, porque o ego, ele quer a pessoa ali o tempo todo. Ela não se satisfaz, ele não se satisfaz com nada, porque ele começa a ficar inseguro, controlador, ele quer ver ali os relacionamentos que a pessoa teve desde do nascimento para cá, certo? Então é assim, o ego, ele é aquela máquina de moer, certo?
os relacionamentos. Porque o amor, ele quando ele quer aparecer, ele desafia todas as aparências. Ele desafia o quê? Os seus preconceitos, as suas carências, né? Vamos lembrar, eu gosto muito de definir esses encontros com a mitologia de Shiva e Parvati, né? Então, um dia eu conto com mais detalhes aqui, mas foi no momento que ele aparece como dançarino de rua. Primeiro ele aparece como um mendigo, ela não reconhece e manda ele embora. Aí, quando ela descobre que ele era o Shiva, era o amado que ela estava esperando há muito tempo, aí ela se arrepende, volta para casa, acha que nunca mais vai ter amor na vida. Aí ele volta de novo como um dançarino de rua. Daí ela aprendeu a reconhecer que o amor não está dentro de estereótipos. Não adianta você querer levantar um currículo do que é, certo? E para de se apegar com as sombras das pessoas. O que elas já fizeram no passado, quantos relacionamentos elas tiveram, nada disso importa no que está acontecendo agora, que é só isso que deve entrar na consideração de um relacionamento, tá? Porque amor não é calma, gente, amor é desafio, ele vai mexer com essas seguranças, com essas incertezas, vai jogar elas todinhas no chão, mas é a coisa mais bonita que pode acontecer na sua vida, tá? Então fique aberto, esbarrar com o amor não é toda hora, por isso tem que ficar de prontidão para ser bem aproveitado, respeitado, mas entendam que o amor ele não precisa estar somente relacionado às pessoas. Amor é um estado de contemplação. Você não pode associar, porque esse é um outro erro, né? O sentimento de amor só dentro de um relacionamento afetivo. Então você pode adotar esse estado em todas as coisas e situações da vida. Então o sentimento de amor, ele cria uma vibração especial, mágica, como uma harpa de um anjo, né? Então, a harpa, quando o anjo toca a harpa, ele aproxima todas as coisas boas da vida. Então, quando você está num estado de amor, você traz um anjo para tocar uma harpa na sua vida. Então, tenha sonhos, sonhe com o amor, viva com ele, certo? E leve até as pessoas da sua vida. Então, essa é a sintonia que Peixes abre para todos nós. Bom, para finalizar, eu quero passar uns recados finais, né? Quem quiser fazer um curso de astrologia sideral, e agora eu estou com um curso de astrologia terapêutica também, dá tempo de entrar, só estou na 3ª aula ainda, amanhã que eu vou colocar a 4ª aula. Então, o meu curso de astrologia sideral, ele já vem completo. E astrologia terapêutica é entender de uma maneira mais profunda com a psique humana os significados astrológicos. E para quem quiser fazer mapa astral, leituras, só ter o gráfico sideral ou a tabela cósmica para ver o que é que está ativado agora na sua vida, pode me pedir nos e-mails que estão aqui, aparecendo aqui nessa tela final, certo? Peço também a inscrição aqui no meu canal. Quero agradecer a todas as pessoas que visualizaram meu último vídeo sobre o eclipse, nunca tive tantas visualizações, né? Gostei muito. Em breve, agora essa semana, vamos colocar sobre o eclipse solar do dia 29. Então, obrigada a todos, abraços estelares, fiquem com muita sintonia da alma e do amor e do sonho de Netuno e Peixes. Até o próximo vídeo.